Então, pessoal, nós estamos na segunda parte da anamnese psicopedagógica, que vai nos trazer, então, informações importantes sobre o sono, desenvolvimento psicomotor, de acordo com o Manual de Diagnóstico Psicopedagógico da Cimaia Sampaio, também desenvolvimento da linguagem e comportamento, ok? Então, a gente vai começar falando agora sobre o sono, ok? O que a gente precisa perguntar? Lá na primeira parte, a gente ficou sabendo da família, né? Um pouco mais desde a concepção até a questão do crescimento e doenças patológicas, ok? Nesse vídeo agora, nós vamos falar um pouco da questão do sono da criança, começando pelo sono. Então, assim, vocês vão perguntar como é que a criança está, como é que esse paciente ele se comporta ao dormir. Ele demora para dormir, ele chora, ele tem um sono que não é tranquilo, ou ele dorme bem. Então, assim, informações que são importantes, porque às vezes a criança não dorme muito bem à noite e acaba que no outro dia vai para a escola e aí também não aproveita muita coisa porque o cansaço da noite anterior faz com que ele não consiga produzir no outro dia. Então, isso tudo influencia. Claro que vocês precisam perceber que se é uma coisa recorrente, sim, pode ser um problema. Mas se é uma coisa assim momentânea, também a gente tem que ter esse olhar, né? Porque se for momentâneo, a gente de repente não precisa se preocupar tanto com isso. Mas se a criança não dorme, tal, por exemplo, para famílias que são divorciadas, a criança na sexta-feira ou na segunda-feira, que vai para o pai na terça, já fica numa crise de ansiedade, porque vai, e aí acaba que nesse dia ele não produz na escola. E aí isso é uma coisa importante da gente perceber, né? A professora que dá aula para a criança, que conhece ela, olha, às vezes acontece, da professora dizer, olha, toda segunda-feira, quando o fulano vem aqui para a escola, que veio da casa da mãe ou da casa do pai, ele vem extremamente agressivo, vem extremamente desatento, então também acontece. Então isso é bem importante que a gente saiba, tá? Então a questão do sono também é legal a gente saber com quem que ele dorme, se ele dorme sozinho, se dorme com alguma pessoa junto no quarto, se ele precisa dormir com o pai e com a mãe ainda, também isso é importante, tá? Agora a gente recebeu uma visita aqui, ó. A minha cachorrinha veio aqui nos visitar, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ela tá aqui do nosso lado, ó. Só cuidando. A Kira, mas ela vai ficar aqui participando do vídeo, então. Então, se ela aparecer aqui no vídeo, vocês não se preocupem. Então, vamos lá. Desenvolvimento, então, psicomotor, tá? O que é o desenvolvimento psicomotor? Isso é bem importante também. Tudo é importante, tá? Mas isso também é muito importante. Por quê? Porque a gente precisa saber qual foi a idade ou em que momento a criança começou, por exemplo, a sustentar a cabeça, começou a fazer os primeiros passos, se gatinhou ou não, se teve dificuldade de engatinhar, se teve dificuldade de caminhar, se foi caminhar já com uma idade mais avançada. Vocês vão pegar muitos casos assim. Ah, meu filho acabou caminhando só com 2, 3 anos. Então, assim, tem que cuidar também, porque é uma informação importante, tá? Como é que é essa questão do caminhar, né? É uma criança que eu digo assim, estabanada, bate nas coisas, cai muito, né? Ou tá caminhando e bate. Então, assim, como é que é essa lateralidade também dele, né? É importante que a gente saiba. Depois, uma coisa legal também na questão voltando aqui do desenvolvimento psicomotor, é anotar sempre com que idade que ele começou a caminhar, com que idade ele sentou, se a família normalmente recorda, assim, se hoje ele deixa cair as coisas, se hoje ele é estabanado, assim, no seu movimento, como é que é, se ele é muito, se corre muito, se é muito agitado, também é importante. Depois é o controle dos esfíncteres, né? Quando é que ele começou a fazer cocô, a falar que tinha vontade, enfim.
O próximo, então, é o controle dos esfíncteres, né? Quando é que ele começou a ter o controle do xixi e do cocô? E se é tranquilo para ele, se foi tranquilo hoje esse momento, né? Como é que é? Eu tive um caso bem específico também, de um menino que tinha um problema para evacuar, né? Desde pequeno. Então ele passou por vários processos de limpeza estomacal, enfim. Então isso também marcou muito ele. E ele trazia isso muito para o consultório, assim. Ele fazia desenhos que tinha alguma relação. Então isso também, quando ele ia para a escola, ele já ia tenso porque ele tinha que ir no banheiro, então ele não queria, porque ele sabe, então tinha toda uma situação. Então isso é bem importante que a gente tenha esse olhar, né, para que a criança, para que tu consiga interpretar e identificar, até poder ajudar a escola nesse sentido, tá bom? E aí a gente vai então falar o desenvolvimento da linguagem, tá? A linguagem, gente, é muito importante porque a linguagem, de acordo lá com Vygotsky, né, que nós estudamos na pedagogia e também na psicopedagogia, a linguagem é muito importante, porque é com a linguagem, desenvolvimento da linguagem, que ele desenvolve também o conhecimento, desenvolve a questão do aprendizado, né, enfim, e a socialização. O que acontece? Normalmente as crianças que demoram mais tempo para falar, ou que falam muito errado por muito tempo, isso reflete na aprendizagem, ok? Isso tá bem claro e é bem, isso é por várias pesquisas feitas, foi comprovado, né? Então a gente precisa cuidar. Quando a criança vem pra gente no consultório, a gente já sabe ou já percebe a forma que ela fala. Vocês vão ver que com o tempo vocês vão ter já um olhar bem assim, criterioso nesse sentido. A primeira coisa, vocês vão perceber como ela fala, certo? Então, assim, falas erradas, falas infantilizadas, né? Falas como se fosse bebê, falas com erro de trocas de palavras, trocas de letras, né? O R pelo L, o S pelo K, então tem muitas trocas. E também as falas que balbuciadas ou falas que tem crianças que apontam, né? E falam muito pouco, então isso também é importante. E é legal vocês perguntarem para a família desde quando começou isso. Se é desde sempre ou de um período, porque às vezes a criança tem um irmãozinho que nasceu há pouco tempo e aí ele começou a falar infantilizado, mas foi depois do nascimento. Então a gente consegue identificar se é um momento que isso vai passar ou se é uma coisa que é desde a infância, ok? O que mais? É importante então a gente entender o problema que ele tem na fala, se tem algum problema de salivação, se tem algum lábio palatal, enfim, tudo que envolve a linguagem é importante que nós saibamos o máximo possível, ok? E a outra parte, segundo o manual da Cimaia, ela traz a próximo item como a escolarização. Mas eu, como a gente está trabalhando com a linguagem, eu gosto muito de trazer antes a parte de comportamento, tá? Essa parte de comportamento, ela é um pouco extensa, né, para que a gente consiga falar tudo neste vídeo. Então, eu vou falar um pouco nesse e vou voltando nos outros vídeos, eu vou trazendo um pouco de comportamento. O que no comportamento é importante? O comportamento vai nos dizer muita coisa, tá? O comportamento vai nos dizer, assim, vai trazer muitas ferramentas para que a gente consiga identificar e perceber o que está acontecendo, ok? Então, por exemplo, aqui a gente pode ver as perguntas que são feitas, a questão do humor, a questão das lideranças, se ele da adaptação, como é que ele é na hora de se adaptar a outros estímulos ou a outros ambientes, como é que é o comportamento em relação à escola, um comportamento com amiguinhos, com colegas, com professores, como é que é o comportamento em casa, se tem diferença do comportamento dele em casa para o comportamento dele na escola. Então, assim, o que tem de comportamento, gente, ele é super amplo e a gente precisa pegar o máximo de informações. E vocês vão ver durante as consultas que a criança ela vai trazendo esse comportamento, que tudo que ele faz, por exemplo, ou na escola ou em casa, eles trazem para o consultório. E a gente consegue perceber como é que é esse comportamento, ok?
A parte de agressividade, apatia, teimosias, que mais? Se ele percebe coisas novas, por exemplo, se vocês estão em casa, trouxeram um objeto novo para dentro de casa, se ele percebe que tem alguma coisa nova, se ele tem essa percepção, né? O que que ele conhece desse mundo exterior, né? Tem uma avaliação que a gente vai falar também num outro vídeo. Estou tentando fazer essa gravação, ainda não consegui, que é uma avaliação que nós realizamos em relação à percepção das coisas, né? Então é uma coisa importante que a gente saiba, porque tem crianças que são super apáticas, então não sei se apáticas é a palavra certa, mas são extremamente desatentas, assim, não percebem certas coisas. Então, é aquela criança que para ela não faz muita diferença se tem uma coisa nova, não tem. Então, assim, isso é bem importante, porque isso pode ser um sinal de autismo, pode ser um sinal de alguma outra patologia que a família não compreenda bem, né? Então, a gente precisa cuidar também isso para poder orientar a família da forma correta, certo? Que mais? A questão dos medos, se ele divide brinquedos, se ele é, né, nesse momento, se ele é agressivo, se ele faz, por exemplo, na escola, participa da educação física, se ele tem vergonha, não tem, se faz amizade com facilidade, enfim, tudo que é relacionado a comportamento é muito importante, ok? E é legal também vocês, na hora dessa conversa com a família, vocês perguntarem, e como é que é com vocês? Como é que ele é com o pai? Como é que ele é com a mãe? Ou como é que ele é com aquele cuidador? Como é que ele é com os irmãos? Para ver também como se dá esse relacionamento comportamental com a família, tá ok? E aí, que mais? Depois vocês vão colocar ali quais os conflitos que ele teve na família, né? Se ele teve algum conflito significativo com a família. Às vezes eu tenho adolescentes que vêm que têm brigas sérias com irmãos, por exemplo, e não se dão com o irmão, né? Tive uma menina que eu atendi que ela não se dava com o irmão, brigava assim muito. Então também é uma coisa importante que vocês tenham isso registrado, ok? Bom, pessoal, então, e para finalizar, então, essa parte comportamental, é bem importante que vocês também cuidem perguntem sobre a questão da sexualidade, né? Das preferências dessa criança, se ela já traz alguma coisa nesse sentido. A atitude da família, principalmente para crianças que têm tendências sexuais, né? De homossexualidade ou não, já trazem traços nesse sentido, se a família percebe, às vezes a família já traz isso, às vezes a família não quer falar, mas também não precisa vocês forçarem, né? Não é uma informação que vai. Mas o que acontece? Principalmente com adolescentes, a gente tem essa questão bem importante e precisamos conversar sobre isso com a família, tá? Normalmente, quando tem alguma coisa relacionada à sexualidade, o que eu costumo fazer? A gente precisa avaliar o que é a situação e se é uma questão de aceitação, tanto da família quanto dele mesmo, a gente precisa encaminhar a criança para um atendimento psicológico, tá? Para que ele consiga trabalhar isso e consiga melhorar, enfim, conseguir trabalhar com essas questões, tá? A gente não tem o costume de trabalhar, eu não trabalho, não faço esse tipo de trabalho, porque eu deixo mais para a mão do psicólogo. Eu tenho psicólogas na clínica que são né, bem profissionais, são muito boas, então eu prefiro deixar que elas façam esse trabalho e eu me preocupo mais com a parte realmente de dificuldade de aprendizagem, tá ok? Então, terminamos esse vídeo agora, certo? A segunda parte da anamnese psicopedagógica, segundo o manual da Simaia Sampaio, e aí seguimos então para o próximo vídeo, para a última parte da anamnese, ok? Nos vemos lá, um abraço!